todo dia a gente tem que fazer uma escolha. O pecado vem, as tentações vêm, vários caminhos aparecem pra gente. E todo dia a gente tem que fazer uma escolha. Desde quando a gente acorda até a hora de dormir, a gente tem que fazer uma escolha por Deus. E as coisas de Deus nem sempre vão ser as mais agradáveis para a nossa vida. Porque às vezes a gente vai ter que renunciar à nossa vontade, vai ter que renunciar ao nosso desejo. Às vezes a gente tem que perdoar alguém que a gente não tem vontade. Aquela pessoa fez mal, a gente quer se vingar. E nós somos humanos mesmo. E vamos abrir lá. A passagem está em João 14. João 14, a partir do 4. Todos encontraram? João 14, 4 diz assim: Para onde eu vou, vocês conhecerão o caminho. Disse Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ler todos juntos, 6? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente usa esse texto muito para o não cristão ainda, né? Mas Jesus falou esse texto aqui para um discípulo. Imagine, um amigo de Jesus que já estava há quase 3 anos com ele, sendo discípulo, e não sabia qual era o caminho ainda. Então é importante, quando a gente não se achar tão preparado, quanto o irmão disse, para sair para evangelizar, estar sempre em contato com alguém mais experiente, porque a gente sempre tem o que aprender. E esse discípulo aqui tinha 3 anos andando com o próprio mestre e não sabia qual era o caminho. Jesus estava falando que ele ia morrer, voltar para o Pai, ressuscitar, né, voltar para o Pai, e ele não estava entendendo que Jesus estava falando da morte. Aí Jesus disse que ia voltar para Deus e que esse seria o caminho. E ele queria saber qual era a estrada, a rua mesmo que levava a Deus. Como é que pode? Não existe uma rua que leva até Deus. Mas aquele apóstolo não estava com a mente nas coisas espirituais. Ele estava querendo enxergar o caminho. Ele queria que tivesse um mapa. Olha, pegue a rua para cá, vira para lá, entra naquele bairro, pega aquele ônibus e você vai chegar em Deus. E Jesus falou que o caminho não é feito de estrada. O caminho é feito de carne e osso. E esse caminho é Jesus. A verdade e a vida. Não existe um caminho que você vai pegar de carro que você vai chegar até Deus. Você precisa andar do lado do caminho. Você precisa ser amigo de Jesus. E aí do lado dele, você vai estar andando no caminho, porque ele vai andar com você. E você seguindo ele, você vai saber qual é o caminho. O caminho é fazer a vontade de Deus. Uma vez os apóstolos perguntaram para Jesus qual era o alimento de Jesus. Ah, mas qual é o seu alimento? O alimento que o Senhor come? Aí ele falou, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É claro que ele também comia comida. Ele queria que eles entendessem o outro sentido da comida. O que alimenta o espírito dele, de Jesus. O que alimentava a carne dele era o pão, era a carne, era o arroz. Mas o que alimentava o espírito de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então Jesus estava sempre usando um outro sentido na palavra, que quando ele usava na boca dele, para que os discípulos entendessem que a vida dos apóstolos não era só aqui nessa vida, trabalhar, comer, dormir, mas o fruto da vida que ele queria ter para os discípulos dele era a vida eterna. Ele não queria que eles só vivessem aqui na terra, mas tivesse uma esperança no céu também. Por isso ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E como a gente pode conhecer a vontade do Pai? Lá em Provérbios 11, 14, temos uma instrução. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. E quando não há conselhos sábios, não há sabedoria, não há direção. Se você pega uma estrada para dirigir e você não conhece o caminho,
Você tem que ir no mínimo devagar, durante o dia, para você não se perder, não entrar num caminho desconhecido, errado, chegar lá numa rua sem saída. Então, quando você vai fazer uma viagem, é bom você conhecer o caminho. Ou então você levar alguém que conhece. E é o que o texto diz. Se você está começando na fé, se você acha que você é pequeno, ainda não conhece tanto quanto você gostaria, não tem leitura, ou essas coisas todas, aqui está uma dica. Na multidão de conselheiros há segurança. Se você for no carro com duas pessoas, uma pessoa só que conhece o caminho, a pessoa não precisa dirigir. Você dirige e a pessoa te indica o caminho. Não é verdade? Entra aqui, vai por ali. E assim é na vida cristã. Jesus não é o caminho? Se Jesus fosse o conselheiro, você precisa de mais alguém? Você precisa saber o que vai acontecer na sua vida daqui a 10 anos? Você não precisa saber o que vai acontecer lá. Você precisa o que vai acontecer quando vai chover, quando não vai chover, quando vai vender o café, quando é que vai ter dinheiro, quando não vai ter, o que vai acontecer com o seu filho quando for viajar para estudar. A gente fica ansioso com essas coisas. Não vou dizer que não, porque nós somos humanos. Se não chove, a gente não planta, se não planta não tem dinheiro, aí não paga as contas, a gente fica ansioso sim, porque nós somos humanos. Mas se a gente está com Cristo, que é o nosso melhor conselheiro, há segurança. Mas quando não há sábia direção, o povo cai. Então se a gente andar na direção que Cristo nos der, a gente vai ter segurança no nosso caminho. E aí, aonde a gente pode ter mais instruções desse caminho? Salmo 119, 105. Estamos pertinho em Provérbios, vamos lá em Salmos. Salmos 119, 105. Salmo 119, 105 diz assim. Espera um pouquinho. 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Novamente fazendo a comparação com o carro. Se você está dirigindo o carro, mesmo que você sabe o caminho, só porque você sabe o caminho, você vai andar com o farol desligado, no tudo no escuro? Você não vai colocar a luz para você ver melhor o caminho? Então, se você tem a Bíblia como a luz que ilumina o seu caminho, você vai saber por onde andar melhor na estrada. É verdade. E quanto mais forte a luz, mais longe você enxerga. Você vai andar de carro segurando uma vela? É, com certeza. Você vai colocar uma vela no capô do carro assim para iluminar seu caminho? Não vai iluminar nada, uma vela. Só oi. Você não vai ver nem o painel do carro. Quanto mais forte a luz, mais longe você vai enxergar. Mais distância você vê. Mais distância você vê, mais seguro você vai estar. Então, se a Bíblia for a luz para o nosso caminho aqui, ó, como a gente está aqui, ó, aqui tem luz. Se a gente estiver lá no meio do cafezal, a gente já não enxerga. É no escuro. Quem é que vai ler a Bíblia lá naquele escuro? Não vai ler nada. Então, se Jesus for o nosso guia, for o nosso caminho, for o nosso conselheiro, e a gente aprender dele estudando a palavra, a gente vai ter sabedoria para viver a nossa vida cristã. A gente vai aprender a ser melhores pessoas aqui na Terra. E aí, a gente vai poder conhecer melhor o caminho de Deus. E aí a gente não é salvo pelas coisas que a gente faz, pelas boas ações que a gente faz. A gente é salvo pela fé em Cristo. Se eu ando no caminho que é Jesus, eu sou salvo. Eu vou alcançar a salvação. Eu vou estar andando do lado dele, que é o caminho. Aí, depois que eu ando do lado de Jesus, o que eu tenho que fazer? Me parecer com ele. Se eu sou cristão, a palavra cristão significa imitador de Cristo. A gente tem que ser imitador do nosso mestre. Não é verdade? Um filho obediente ao pai, ele vai ser reconhecido na rua pela educação que o pai deu a ele. Não, aquela família lá é humilde, não tem muito dinheiro, mas deu educação, deu instrução, esforçou para botar na escola, é uma pessoa respeitadora, dá bom dia, boa tarde. Por quê? Porque ele já nasceu assim? Não, ninguém nasce obediente nem mal criado. Obediência do pai. A educação vem de onde que a gente fala? É de casa. Vem de casa, dos pais. Então, se a gente se parecer com os nossos pais, a gente vai ter uma boa referência. Se a gente se parecer com Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso caminho, a gente vai ter uma boa referência, vai saber qual é o caminho. Então, não é depois que eu faço as boas obras que eu sou salvo. Não. Depois que eu aceito Jesus e passo a viver com Ele, é que Ele me leva para andar num caminho de boas obras. As boas obras vêm depois da salvação. Não que você não possa fazer antes, mas não vai ser ela que vai te salvar. Você vai fazer boas obras
Porque Jesus que ensina